Esse mês de setembro foi o mês que nós lembramos, que foi feita a campanha do Setembro Amarelo, mês de prevenção contra o suicídio. E eu já tinha planejado gravar esse vídeo há algum tempo, acho que mais ou menos 2 semanas. E nesse período de 2 semanas, aconteceu 2 casos, de pastores que lamentavelmente se suicidaram. Qual é a resposta que a Bíblia ela tem, com relação a isso, a trazer o consolo, a paz e a valorização da vida? E é por esta razão que eu vim gravar esse vídeo depois de 2 semanas refletindo sobre o assunto. E a minha palavra hoje é sobre o profeta Elias. Elias foi um homem de Deus. Elias foi alguém muito usado por Deus para fazer grandes coisas no nome dele. Se você olhar no livro de 1 Reis, capítulo 18 e 19, capítulo 18 e 19, primeiro livro de Reis, você vai perceber a história de Elias, que Elias começa o quê? Já enfrentando o rei Acabe, enfrentando Jezabel, enfrentando a idolatria daquele tempo. E no versículo 19, depois de Deus ter feito coisas grandiosas, como ter feito cair fogo do céu, e provar para todo o povo de Israel que o Senhor é o verdadeiro Deus e não Baal, Elias recebe uma ameaça de morte da rainha Jezabel, dizendo que iria acabar com a vida dele. E ele foge, se esconde numa caverna e diz: basta, eu quero morrer, eu quero desaparecer. Eu não quero mais viver, não sou melhor que os meus pais e só tem eu aqui para continuar esse ministério, esse projeto que Deus tem para a vida do povo de Israel. Elias se achava sozinho, Elias se sentia só, mesmo Deus tendo feito grandes coisas através da vida dele e mesmo Deus realizando milagres através da vida dele. Mesmo assim, Elias se sentia sozinho. E muitos pregadores, eu vejo, criticam Elias pelo fato de que Elias ele se escondeu numa caverna, que ele se sentiu sozinho, que ele se sentiu solitário. Muitos condenam Elias por ele ter feito isso, por ter sentido medo. Mas medo é algo da natureza do ser humano. Em alguns casos, o medo até nos previne de coisas terríveis, de coisas ruins. Mas Elias estava apavorado. Agora, pense comigo. Você acha que foi fácil para Elias enfrentar todo o governo, os reis e os poderosos, durante 3 anos e meio? Você acha que foi fácil para Elias viver como fugitivo da ira de Acabe e Jezabel e ter que se esconder às margens de um ribeiro durante 3 anos e meio? Você acha que foi fácil para Elias suportar todo o estresse e a expectativa do pão que iria vir, do alimento que iria vir trazido por corvos à beira do ribeiro? Você acha que foi fácil para Elias viver tudo isso? Obviamente, Deus sustentou Elias, mesmo nos momentos de dificuldade e quando ele estava fugitivo. Mas você também precisa pensar no que Elias poderia ter passado, ter sentido durante esse momento. Elias também era um ser humano. Entretanto, isso nos leva a refletir, toda a situação de estresse que Elias passou durante 3 anos e meio, fugindo dos profetas de Baal, fugindo da ira de Acabe e de Jezabel, se escondendo, indo para um canto, para o outro, não tendo paradeiro, porque ele era procurado pelo governo. Você pensa que isso não foi estressante para ele? Óbvio que era. E digamos que a ameaça de morte de Jezabel, após ele ter matado todos os profetas de Baal, e
ter obtido uma grande vitória, um grande êxito na sua vida ministerial, por que não espiritual também, né? Depois de ter um grande êxito ministerial, ele ter passado por uma situação de estresse, por uma situação difícil, ele é submetido a uma ameaça de morte. E isso para ele é a gota d'água. O estresse dele chega ao ápice. E por causa disso ele vai se esconder e pede a Deus a morte. Porque ele já não aguentava mais viver numa situação como aquela. Eu entendo Elias. E não foi falta de fé. Não foi falta de ter visto os milagres de Deus operando através da vida dele e nele também. Assim como eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, que depressão não é falta de fé, não é porque você não crê em Deus, mas depressão é uma doença. É uma doença que precisa ser tratada, né? E que precisa ser assistida com toda a atenção. Você que tem alguém depressivo em casa, ou alguém com esse problema, não trate depressão como frescura, ou como o senso comum diz, é falta do que fazer, falta de uma louça para lavar, não tem nada o que fazer, etc. Não, depressão é coisa séria. Depressão mata. Depressão ceifa vidas. E é por essa razão que eu estou fazendo esse vídeo. É por essa razão que eu estou aqui, né, para dizer para você que está me assistindo que Deus também se importa com você. Mesmo que você esteja se sentindo importante ou às vezes até querendo morrer, mas Deus se importa com o seu sofrimento, assim como se importou com Elias. No capítulo 19 de 1 Reis, no primeiro livro de Reis, vai contar essa história de que Elias ele foge para uma caverna, para um lugar bem distante, afastado de tudo e de todos, né, pedindo a morte para si, achando que estava só, porque ele se sentia só. E é nesse momento que Elias tem uma experiência maravilhosa com o Senhor, pelo fato de que Elias conhecia Deus como aquele Deus que fere, o Deus que mata, o Deus que exerce justiça, o Deus do fogo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Esse era um fato de Deus, esse era um atributo de Deus, onde Deus, no fato, tinha se revelado para ele dessa forma. Mas, ao longo do capítulo 19, você vai perceber que Deus envia anjos para trazer alimento e comida para Elias. E a pergunta que o anjo faz a Elias: o que você faz aqui? O que você está fazendo aqui? E aí depois vem de novo outro anjo, e até que Deus mesmo ele se manifesta. E aí, se você olhar no capítulo 19, Deus vem como um vento que despedaça, né? Que despedaça rochas, um vento poderoso. Mas a Bíblia diz o quê? Que Deus não estava no vento. Depois vem um terremoto que sacode tudo. Mas Deus não estava no terremoto. Até que vem que uma brisa mansa e suave. E aí a voz de Deus sai daquela brisa e pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? E aí Deus pergunta para você a mesma coisa: o que você está fazendo aí nesse lugar de depressão, de tristeza, de angústia profunda? E aí Deus permite que Elias desabafe: olha, querem me tirar a vida, eu estou cansado, estou estressado, sobrecarregado, e só eu que sobrei. Só eu que sobrei de todos aqueles que eram fiéis ao teu nome. Mas aí você percebe que, primeiro, Deus ele faz coisas grandiosas com Elias.
E eu vou explicar que coisas eram essas. Aqui na minha Bíblia vai dizer o seguinte: disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e, em chegando lá, unge Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Gente, o que isso significa? Elias tinha conhecido o Senhor como Deus que mata, que faz viver, que faz justiça, que exerce o juízo. Só que Elias não conhecia os outros atributos de Deus. Tudo que eu falei anteriormente faz parte dos atributos de Deus. Mas nesse momento de tristeza, de depressão que Elias estava passando, Deus, ele se revelou a Elias de uma outra forma, de uma outra maneira. E aí, Deus se revela para Elias como amigo, alguém que se importa com o sofrimento humano. E Deus, ele também se importa com o seu sofrimento, com a sua dor. E ele quer te tirar daí. Deus, ele entende a sua dor. Deus sabe o que é se sentir sozinho. Deus sabe como é se sentir não importante. Porque Jesus, seu filho, passou por tudo isso. Deus se mostrou que Elias não estava sozinho, mas que ainda haviam 7.000 que não haviam se dobrado a Baal. E Deus também diz para você que você não está só. Existem pessoas que oram por você. Existem pessoas que estão interessadas em ouvir o seu sofrimento e compartilhar a sua dor e ajudar a você vencer a sua dor. Então, se você pensa, eu quero acabar com a minha vida, ou coisa do tipo que quer a morte para si, eu quero dizer para você, não faça isso, não pense nisso. Eu sei que pode parecer muito clichê para você que está me assistindo, você achar e pensar, ter esses pensamentos ruins, esses pensamentos suicidas na sua cabeça. Mas Deus, ele é o Deus de vida, e de vida em abundância. E ainda há muito pela frente, como Deus mesmo, ele fala para Elias. Como Deus, ele também envia anjos para dizer para Elias, olha, o seu caminho ainda é longo. Longa é a sua caminhada. Tanto que Deus, ele dá 3 propósitos para Elias. Ungir Azael, rei da Síria, Jeú como novo rei de Israel e Elias como seu sucessor. Ou melhor, Eliseu, perdão. Isso quer dizer que você que está me assistindo aí, desse lado aí da tela, tem um propósito. Você não está aqui à toa. A sua vida não é inútil. Como tentam te enganar, ou alguns pensamentos malignos tentam vir na sua cabeça dizendo que você é inútil. Não. Você tem valor. Você tem um propósito. E a sua caminhada ainda é muito longa. Você tem muito a fazer ainda, querido. E minha querida que me assiste aí do outro lado. Deus me trouxe aqui. Deus me trouxe aqui, desse lado da câmera. Nessa janela que é o YouTube. Uma rede social que tem alcance de milhões e milhões de pessoas. Para dizer para você que você tem valor, que você tem propósito. E que Deus te colocou nesse mundo
Não é por acaso, não é à toa. E Deus ele quer tirar você com mão forte dessa depressão que você está passando. Então, não desista de você mesmo, porque Deus ele não desistiu de Elias e ele também não desiste de você. Além de tudo isso, Deus mostra a Elias que Deus continua a sustentá-lo, mesmo nos momentos de fraqueza, mesmo nos momentos de angústia. Tanto no ribeiro, às margens do ribeiro, sendo alimentado por corvos, assim como dentro de uma caverna. Deus ele está sustentando você e quer sustentar você, não apenas no pão físico, material, mas também no pão espiritual, no pão do dia, da sua própria presença. Mas para que Deus te sustente, você precisa permitir que Ele entre na sua vida e que mude a sua história e dê um novo sentido para a sua existência. Que você possa refletir nessa palavra e nessa mensagem. Que você possa ser transformado e ser limpo através dessa palavra. E lembre-se de uma coisa: você é importante para Deus. E é importante para mim também. Deus te abençoe. Nos vemos numa próxima. Um grande abraço a todos e valeu!